transformados através da adoração. Quantos foram conduzidos na sua mente a adorar Jesus pela adoração? O louvor foi entoado hoje, não levou você a pensar no Rei, a exaltá-lo e tudo mais? Muito bem, hoje de manhã tivemos uma EBD muito boa. Quantos consideram que a EBD foi boa? Amém. Por que ela foi boa? Esclarecedora. Não é a pregação em si ou o ministrador, mas o conteúdo. Muita gente acha que sabe o que é Santa Ceia. E eu vi muitos cristãos antigos que aprenderam coisas hoje. Ou não aprenderam? Há muito mais profundidade nesse momento do que a gente imagina. Então ministramos sobre isso na parte da manhã e mostramos a importância de estar aqui nesse memorial que aponta para a morte de Jesus, sua ressurreição e sua vinda, sua segunda vinda, mas aponta também para o projeto dele de nos incluir no reino de Deus. Eu queria salientar nesse momento, preparando nossos corações para pegar o pão e o cálice de uva e participar da Santa Ceia. Eu queria que você entendesse esse propósito macro da Santa Ceia. Então abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios 11, 23. O tema da nossa meditação é esse: discernindo o corpo de Jesus e o corpo de Cristo. Ué, são dois corpos? Você vai entender. Quem veio de manhã já entende. Quem está vindo agora à noite precisa entender. Nossos irmãos que vão acompanhar pela transmissão ou a gravação dessa mensagem precisam entender. Discernindo o corpo de Jesus e do Cristo. Quando abrir 1 Coríntios 11, 23. Acompanhe aí, porque não é longo. No máximo, eu pretendo ter nessa mensagem meia hora no máximo, para a gente passar para os elementos. Já duvidaram de mim ali com o rumo. Eles conhecem o pastor que tem. Está me acompanhando há 20 e tantos anos. Sabe que é difícil falar pouco, né? Irmão, tem que ouvir um rumo. Vamos lá. Quantos abriram, digo amém? Amém. Vamos ler o texto? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, quem quiser só atenta para a leitura, vamos lá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, fez o que com o pão? Partiu. Então, olha para o meu gestor aqui, ó. O pão naquela época é tipo o pão sírio, que você compra aí no supermercado, tem aquele pão que é uma massa achatada, tipo panqueca. O pão daquela época era mais ou menos daquele formato. Jesus pegou aquela bolacha, aquele pão, e rasgou-se no meio. E começou a rasgar aquele pão. Esse gesto que você está lendo aí. Paulo não estava presente, mas ele recebeu a informação de como funcionou esse memorial da Santa Ceia. Amém? Primeiro Jesus pegou o pão e partiu. A palavra partiu é significativa para o nosso entendimento. E disse, o que ele disse? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, o ritual da Santa Ceia é um memorial. É um voltar atrás e lembrar o que Jesus fez. Repetir por imitação. Façam isso em memória de mim. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uma boa parte da igreja estava de manhã no estudo e entendeu. Eu preciso só fazer um preâmbulo aqui para quem não veio, que esse momento da Santa Ceia foi após
Jesus ter celebrado a Páscoa judaica. Jesus comeu cordeiro, carne de cordeiro. Jesus comeu ervas amargas. Jesus comeu pães asmos, sem fermento. Ele estava celebrando a Páscoa na época correta da Páscoa. Logo que ele terminou a Páscoa, ele aproveitou os elementos que estavam ali dispostos na mesa e instituiu um novo ritual, um novo memorial, que é a Santa Ceia. Agora ele pega o cálice de suco de uva. Quem não sabe que ali era suco de uva e não vinho, depois aprenda. Eu vou colocar amanhã no canal a lição que foi estudada hoje. Por que não pode ser vinho alcoólico na Santa Ceia? Foi tudo explicado. Eu não vou abrir o leque agora, senão passa de 1 hora e o outro fica falando ali do meu lado. Pois é. Então veja no estudo que está online, vai estar online amanhã. Era suco de uva não fermentado. A palavra de Deus não diz, não é? Pegou o cálice de vinho. Está escrito vinho aí? Não, em lugar nenhum. É o suco de uva. E o suco de uva originalmente nem fazia parte da celebração da Páscoa. Então era algo novo. Jesus pega esses elementos e começa a ilustrar uma realidade espiritual. Eu estou partindo esse pão, e esse pão é meu corpo, comam. Eu estou agora declarando que esse suco de uva é o meu sangue, bebam. Participem comigo do meu corpo e do meu sangue. Todo mundo chegou aqui comigo? Amém. Então esse é o memorial. Eu acho até interessante, quando a gente busca imagem na internet sobre a Santa Ceia, o pessoal ilustra o cálice como se fosse um cálice de ouro. Irmão, com certeza não era um cálice de ouro. Amém? Jesus não ostentava desse jeito, não. Era um cálice comum do dia a dia. Podia ser até o melhor cálice que aquele dono do cenáculo deu a Jesus. Mas certamente não era de ouro. Amém? Mas o que importa aí no elemento? Pão sendo partido. Guarda esse detalhe. Partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Aí nós descortinamos, hoje de manhã no estudo, que o corpo do Senhor Jesus não foi partido. Quantos podem dizer amém? Amém. Veja bem, ele fala que o pão é o corpo dele que está sendo partido, rasgado, tirado um pedaço. Mas na prática, o Filho de Deus perdeu algum pedacinho do seu corpo? Não. Eu sei que você está lembrando do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? É aquele chicote cheio de ponta que agarra assim na carne de Jesus. Ele foi muito ferido, mas o seu corpo não foi partido, porque havia uma profecia de séculos antes que dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado, partido. Então vamos lá para o texto para você entender isso. Eu vou aproveitar para ler um texto que nem li de manhã na Interesa, vai dar o contexto exato. João 19:31. Na crucificação do nosso Senhor, só com ele não acontece um evento terrível que aconteceu naquela época da crucificação. João capítulo 19, verso 31 até o verso 36. Vamos voltar nossos olhos, nossa mente, nosso coração para a cruz, para Jesus naquela cruz, e do lado dele 2 malfeitores, né? Conforme a Bíblia descreve. Quantos já conseguiram achar? Amém. O texto diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Eu sei que você tem uma imagem mais ou menos na sua cabeça como é que é a crucificação. Você já viu em filme, já viu em fotos, já viu em encenação, já viu desenho animado. Alguma imagem você tem de como é um homem pendurado numa cruz, como era cruel, como era terrível. Hoje pela manhã explicava ao povo, e era para ser terrível.
A crucificação não era uma execução limpa. A crucificação não era uma execução rápida. Ela era de propósito excruciante. Essa palavra vem de cruz. Era agonizante. Era de propósito do camarada penar até morrer por exaustão, por ataque cardíaco, qualquer coisa. Algumas pessoas duravam até dias penduradas na cruz. Você imagina o que está agonizando com dores atrozes, seus membros perfurados daquele madeiro, sangrando, depois de ter recebido uma sessão de chicotada no corpo todo, cheio de vergas, sangrando, e respirando muito mal a cada respiração, fazendo um esforço tremendo para sobreviver. Era de propósito assim. Se quisessem acabar rápido com a vida, era espada no pescoço. Num lance, acabou a vida. Acabou o sofrimento. Mas a cruz era de propósito, só para os piores, para que eles sofressem bastante até morrer. Jesus morreu, mais ou menos ficou na cruz por em torno de 6 horas. E quando eu falo isso, às vezes até no seminário, que ele ficou pouco tempo na cruz, alguns se escandalizam. Pouco, pastor? Pouco, 6 horas. Eu estou falando a vocês que alguns duravam dias em agonia profunda até desfalecer. Dias. Dia, noite, outro dia, outra noite, e sofrendo a cada segundo. Jesus ficou 6 horas na cruz. Amém? Aqui os judeus estão preocupados com a lei de Moisés. A lei dizia: maldito que for pendurado no madeiro. Então, no dia de festa da Páscoa, não podia ficar ninguém pendurado no madeiro. Crucificaram Jesus e os outros dois. Qual era a medida para que eles morressem rápido? Quebrar-lhes as pernas. Vinham com a madeira, um porrete, alguma madeira bem grossa, e quebravam. O cara já está ali agonizando. E aí terminavam o serviço assim: quebravam as pernas dele na cruz. E expliquei hoje de manhã por que faziam isso. Porque enquanto ele podia se erguer, ele conseguia respirar melhor. Mas quebrando-lhe as pernas, o corpo pendia totalmente, ele morria asfixiado rapidinho. É a explicação técnica. Olha no texto novamente, já dei todo esse cenário terrível da crucificação. Eles rogaram para Pilatos para quebrar as pernas. Eles queriam quebrar as pernas dos 3. De Jesus no meio e dos outros 2 no lado. Só que Jesus já estava morto. Verso 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro com ele tinham sido crucificados. Verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, mas os outros 2 quebraram. Amém? Entenderam? Chegando-se, porém, Jesus, viram que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu um lado com uma lança. Dali do ponto que está embaixo da cruz, ele ergueu a lança e lancetou o lado de Jesus, na altura das costelas. Queria verificar que estava morto de verdade. E a palavra de Deus diz: e logo saiu sangue e água. Jesus estava morto. Mas ele não foi quebrado para se cumprir a Escritura. Aquele que isto vos viu, testificou. O próprio João, testemunho ocular, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Verso 36, igreja. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Estava um salmo profetizado isso. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Qual foi a palavra que eu enfatizei na primeira parte? Tomou o pão e partiu. Jesus falou: esse é o meu corpo, partido por vós.
Que corpo foi que Jesus partiu? Se o corpo físico dele não foi partido. Estou fazendo vocês pensarem. Amém? Não existe contradição, existe uma transcendência, existe uma aplicação espiritual. O corpo físico de Jesus não teve nada partido, mas na simbologia da ceia, ele repartiu conosco sua carne. Amém? Até que todo mundo chegou comigo? Então vamos lá, queridos. O corpo de Jesus nunca foi partido, mas o corpo espiritual que Jesus, ao partir o pão, compartilhou com seus discípulos, ele estava formando um corpo. Os discípulos passaram a ser parte de um corpo. Cada um que pegou um pedacinho de pão estava ali se unindo num único corpo. Vamos para o que é espiritual, irmãos. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12 agora. Estava no capítulo 11 no começo. 1 Coríntios 12, 12. O corpo espiritual do Cristo é composto por muitos membros. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus quer ilustrar que ele vai constituir um corpo, que não é o seu corpo de carne, mas vai constituir um corpo espiritual, onde cada um dos foram chamados para ser um com ele, se tornam parte deste corpo espiritual. Amém? Ele se torna a cabeça desse corpo e cada um de nós membros desse corpo espiritual. Olha para os textos agora para testificar isso. 1 Coríntios 12, 12. Quantos acharam? Digam amém. Leia em voz alta comigo, vamos lá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então entenda de maneira bem definitiva: o corpo do Filho de Deus não foi partido no madeiro, mas Jesus introduziu a todos nós num corpo. Esse corpo tem muitos membros, mas um só corpo. Diz respeito a um Cristo. E Cristo, a palavra grega Cristo quer dizer ungido. Então presta atenção, igreja. Nós recebemos parte daquela unção, o Espírito. Glória a Deus. Como estou entendendo? Amém. Saia da ideia do natural, né? Do corpo físico de Jesus. Comece agora a enxergar o corpo espiritual do Cristo. Aleluia. Nós fazemos parte do corpo do Cristo. Nunca diga assim: eu faço parte do corpo de Jesus, porque não é isso que a Bíblia ensina. Você não é parte do corpo de Jesus. O corpo de Jesus está inteiro, sentado à destra do Pai. Subiu inteiro para lá, para o lado do Pai, está sentado inteirinho do lado do Pai. Cabeça, membros, cabelo, pé, dedo, unha, tudo. Jesus tem tudo inteirinho. Você não é parte do corpo de Jesus. Está discernindo agora que são dois corpos? Você é parte do corpo espiritual, do qual Jesus é o cabeça. Aleluia. A cabeça está no céu, mas o corpo está na terra. E debaixo da terra. Entenderam? A cabeça está no céu, mas o corpo se estende do céu até a terra. E aí você vai entender, quando você pega o seu pedacinho de pão, quando você pega o seu cálicezinho com suco de uva. O que é isso, pastor? Por que a gente toma esse pão e essa uva? Você tem que entender. Isso é uma simbologia muito forte. É um pedacinho simbólico da unção que Jesus repartiu conosco. É um suco simbólico do sangue que ele derramou naquela cruz. Simbolismo. Amém? De manhã ensinei a igreja. Mas há implicações espirituais para quem não discerne essas coisas. Ouça o estudo depois do canal. Não vou cair na armadilha de ensinar agora.
Quem perdeu, veja depois, certo? Mas estão começando a entender, quem está aqui pela primeira vez, que não veio de manhã, está entendendo? Até aqui está dando para entender? O corpo ao qual Jesus nos introduz é um corpo de muitos membros, que embora sendo muitos, é um só corpo. Eu parei em que verso? 12, né? Vamos para o 13. 1 Coríntios 12, 13 agora. Pois em um só, que é a igreja? Espírito. Diga assim: o Cristo repartiu conosco o seu Espírito. Então é o corpo do Cristo, onde todos têm o mesmo Espírito. Olha como é que é bonito isso aí, irmão. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Fomos introduzidos, imersos, batizar e imergir num corpo. Então, enquanto eu estava fora do Senhor, enquanto eu estava no mundo, eu não participava do corpo do Cristo. Mas quando Ele me alcançou com a sua graça e o seu Santo Espírito veio para dentro de mim, Ele me introduziu num corpo espiritual que se espalha por toda a terra. Onde tiver igrejas cristãs, onde tiver genuínos adoradores do Senhor, ali também tem parte do corpo do Cristo. Quero que você entenda isso. Eu já amarrei de manhã com o ensino, agora com a pregação. Quero deixar muito claro: se você ouviu o ensino da parte da manhã LGBT, que foi bastante esmiuçado, e você se ligar no que está sendo dito agora, juntar as duas coisas, você sai daqui com um entendimento muito mais completo daquilo que o Senhor lhe deu como graça, participar de um só Espírito e ser introduzido num corpo espiritual. Amém, irmãos? Olha aí, é um corpo só. Eu me lembro que o pastor Sérgio não queria ilustrar isso. Ele falava assim: você não conhece o corpo de bombeiros? O corpo de bombeiro é um organismo único, porém tem muitos membros, muitos participantes. Amém? Olhando para uma unidade e ao mesmo tempo uma coletividade. Vamos para o texto, parei no verso 13, verso 14. Não, não li o 13 até o final. Vou reler então. Pois em um só Espírito, quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Amém, povo santo? Amém. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Diga assim: graças a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu faço parte do Cristo. Nunca diga eu sou Cristo, viu, irmão? Já vi gente falando isso assim equivocadamente. Você não é Cristo. Você é parte do Cristo. É participante do Cristo, participante da mesma unção. Amém? Mas eu não sou Cristo. Posso até usar como licença poética. Nós somos Cristo na terra. É uma licença poética. Mas a palavra em lugar nenhum diz que o indivíduo é Cristo. Cristo é uma coletividade, é um corpo. É um corpo com muitos membros. Cada jovem, cada criança que vem para Jesus está introduzido no corpo do Cristo. Cada novo convertido é introduzido no corpo do Cristo. Mesmo que ele venha com 80 anos, ele foi introduzido no corpo do Cristo, na unção. Cristo é essa unção que nos liga a todos. Amém, igreja? Amém. Compreendeu isso? Abre então Romanos capítulo 12 agora. Estou dentro daquele tempo que eu falei que ia terminar. Romanos 12, verso 4. Vamos deixar só bem amarrado para quem está acompanhando em casa entender essa questão espiritual. Vamos lá? Romanos 12, 4 e 5. Quantos acharam? Amém. Quem não achou? Não vai se denunciar, né? Quem é que vai dizer? Eu ainda não achei. Eu só vendo a Cristina ali apanhando a Bíblia.
É nova. Ela comprou uma Bíblia nova, nunca tinha visto essa com acabamento verde em volta. Bonitona. E aí está colada as palhas, agora ela achou. Estou zoando a Cristina, mas ela tem intimidade com a minha ovelha, eu vou falar isso, viu? Estou humilhando ela não. Vamos lá, irmã Cristina, vamos ler com todo mundo? Romanos 12:4. Vamos lá? Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Agora quero que você leia o finalzinho. Isso aí é um detalhe, é um plus importantíssimo. Somos um só corpo em Cristo. E o que mais, irmãos? Membros uns dos outros. Sabe um erro muito comum? Quem toma a Santa Ceia, a pessoa toma, o cristão toma achando que é ele e Jesus somente. Eu garanto a vocês que vocês já pensaram assim. Quando eu pegar meu pão, pegar meu cálice, é eu e Cristo, eu e Jesus. Errado. Incompleto. É você, o cabeça Jesus e todos os seus irmãos juntos. Quantos entenderam? Quando você era do mundo, você era um indivíduo. Era um ser solto. Solto no mundo. Você não prestava conta a ninguém, por isso, alguns de nós éramos ímpios. O que é um ímpio? É aquele que faz o que quer, da maneira que quer e não teme a Deus. Isso é um ímpio. Muitos de nós fomos ímpios. Não tínhamos cabresto, não tinha ninguém para nos guiar. Fazíamos o que queríamos pela carne. Mas quando vamos a Jesus, é aí que eu quero que você veja. Você não vai só até Jesus. Você não se liga só ao Senhor, que já é muito. Você se ligar ao Senhor, não é? Já é maravilhoso demais. Você e Jesus numa conexão espiritual. Mas eu quero que você veja o finalzinho desse versículo, que diz que também você acabou se ligando a todos os seus irmãos na horizontal. Você se ligou a Jesus na vertical, ele está no céu, e se ligou a todo o corpo de Cristo na terra. Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Eles entendam isso. Eu vou bater na tecla até entrar por osmose, por entrar pelos poros. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Eu agora estou obcecado por isso. Se prepare para ouvir muitas mensagens sobre isso. Tem que quebrar esse individualismo. Nós não perdemos o livre-arbítrio, a decisão pessoal. Mas você foi introduzido num corpo. E ao ser introduzido num corpo, você sente o que o corpo sente. Quantos entenderam? Quando você dá uma topada na rua, naquela pedra, está andando na rua bonitinha, bota aquele dedinho, o dedinho menorzinho, irmão, sem calçado, né, só de chinelo. Aí você diz o quê? Aleluia, glória a Deus, aleluia. É assim que você sabe? Acerta bem cheio na pedra, pá! Rebenta o dedinho. Presta atenção, é só uma ilustração. Não estou falando gaiatice não, é ilustração. Aquele dedinho, se não for bem tratado, vai infeccionar. Sabe onde vai dar um reflexo do dedinho? Lá no pé. Aqui no meio da sua virilha, uma íngua. Sabe onde vai dar outro reflexo? Na sua cabeça, você vai ter dor de cabeça. O negócio vai lá embaixo. Reflete aqui e reflete no meio. É um corpo. Está tudo interligado. Quantos entenderam a ilustração? De sorte que Paulo diz: se um sofre, todos sofrem com ele. Se um é exaltado, todos com ele se alegram. O que mais falta na igreja moderna, atual, século 21, à beira da volta de Jesus, é entender que nós estamos ligados uns aos outros. Teu irmão não é um perfeito estranho, por mais que você não conheça a história dele. Ele é um contigo em Cristo. É um no Cristo. E se ele é um no Cristo, ele tem a unção também, o Espírito. E se ele tem o Espírito, eu vou me unir a ele para sempre. Nós estamos interligados no corpo para sempre. Não é só na igreja Filho do Reino, essa pequena comunidade. É em todos os santos da terra. Meus irmãos, lá no Japão, se tiver,
eles estão ligados comigo aqui no Brasil, e eu com todos eles, em toda parte desse mundo. Deu para dar uma ampliada no que é o corpo do Cristo, irmão, na sua mente? Ficou mais claro que Jesus não morreu por indivíduos, que você não tem relacionamento direto com Jesus particular, é só eu e Jesus, não é não. É você, Jesus e todos nós juntos. E aceite isso de bom grado. Amém? É uma coletividade e não seres unitários. Olha o texto que eu separei aqui, Efésios 1:22. Eu vou gastar outras mensagens para estreitar o nosso amor uns pelos outros. Farei isso. Efésios 1:22. Tem gente que não gosta dos irmãos. Oxe, vafa. O grilo me ama todo mundo. Ele é só amor. Mas tem gente que não gosta de estar com os irmãos. Que coisa estranha. Para mim é estranho isso. Efésios 1:22. Eu tenho certeza que para Jesus também isso é estranho. Você não gostar dos seus irmãos. Se é que você não gosta. Efésios 1:22. Quantos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça é Jesus, sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o que a igreja? Verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga assim, irmãos, o cabeça, Jesus, quer nos plenificar, nos encher da sua plenitude. Aleluia. Evangelho João diz: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado. O Filho de Deus não retém com ele, ele compartilha conosco. Se você consegue fazer alguma coisa no Senhor, é porque ele está compartilhando contigo. Você consegue orar e alguém ficar curado? Você consegue clamar e acontecer alguma coisa sobrenatural? É porque o Senhor está contigo e com todos nós. Há muito mais força na coletividade que no indivíduo. Um indivíduo cheio do Espírito faz muita coisa, mas um monte de cristãos cheios do Espírito, um corpo inteiro cheio do Espírito faz muitas coisas, irmão. Quero quebrar todas as barreiras que nos separam, todos os preconceitos, todas as cismas. Hoje ninguém confia em ninguém, acha que o outro vai denegrir a imagem dele, vai falar dele. Como nós somos individualistas, por medo de sermos feridos. A grande dificuldade do relacionamento interpessoal hoje é o medo da exposição, é o medo de alguém pegar alguma fraqueza tua e expor. Não deveria ser assim na igreja de Cristo, onde eu deveria ter liberdade e tranquilidade de dizer: meu irmão, ora por mim, eu estou passando por isso, isso e isso, e confiar que ele vai orar, que ele não vai me trair a confiança, porque eu creio que ele também tem a unção. Amém? Quantos estão entendendo? Esse ideal deve ser perseguido. Esse ideal há de ser perseguido aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos buscar esse ideal, está próximo à vinda do Mestre. A gente tem que ser cada vez mais parecido com a palavra. Não podemos ser uma igreja adaptada. Tem que ser semelhante à igreja que nós temos na Bíblia. Abre por último aí, irmão, tem 3 textos para terminar. Hebreus 3,14. Em Cristo somos participantes da unção e formamos um só pão. Jesus pegou o pão e partiu, compartilhando a sua unção com os discípulos. Quando eu me junto com você, cada um com seu pedacinho de pão, se nós colocássemos as mãos todas juntas no centro, estão entendendo o que eu estou falando? Se ao invés de cada um pegar seu pão individual, nós resolvêssemos centralizar nossos pedacinhos de pão, o que ia acontecer, irmãos? Ia aparecer um pão grandão. É um pãozão. Não ia?
Eu pego meu pãozinho, boto do lado do pãozinho do Pedro, pãozinho do Pedro, boto do lado do irmão Moacir, assim. Nós íamos colocando nosso pedacinho do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, e a reconstituir um pão só. Que essas ilustrações fiquem na sua mente, em nome de Jesus. Não só nessa Santa Ceia, mas nas próximas, nas vindouras. Eu estou com muita intenção, falamos de manhã, né? A gente tem que parecer com a igreja primitiva. Aí eu falei assim, eu tenho o maior desejo de fazer uma mesa posta assim no meio da igreja. E ali nós comemos a festa ágape, a festa que tinha na igreja primitiva, que era antes da Santa Ceia. Primeiro banqueteava-se, comia junto, ria. Depois entrava na celebração da Santa Ceia. Estou cozinhando isso aqui no meu espírito. Como é que eu vou transformar isso em realidade? Vou botar aqui nesse salão, vamos alugar algum lugar, vamos fazer lá na Vila Militar, não sei, estou pensando ainda. E aí chamar toda a igreja. E nesse domingo, já estou formando já, irmão. Já está formando. Nesse domingo vai estar todo mundo num lugar único. De repente é bom lá na Vila Militar se a gente conseguir isso, né? Debaixo daquelas árvores. Lugar bacana. Debaixo das árvores, um mesão comprido. E a gente fazendo ali uma celebração. O que vocês acham? Amém. Se não for lá na Vila Militar, a gente vai em outro lugar. Comida é sempre bom, a gente só pensou na comida. Sabe o que é melhor que a comida? O amor que a gente consegue compartilhar quando está junto assim. Isso é melhor do que tudo. Por isso, no final do ano, sempre fazer uma confraternização no sítio. E é tão gostoso. Mas estou querendo fazer esse mesão antes, viu, irmão? Vamos olhando aí, que está formando aqui já. Hebreus 3,14, vamos lá? Porque nos temos tornado o que, irmãos? Participantes de Cristo. O que eu falei? Você não é Cristo sozinho. Você é parte do Cristo. É participante de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Da tema condicional, perseverar até o fim, para permanecer nesse corpo. 1 Coríntios 10, 17, igreja. 1 Coríntios 10, 17. Quem está no aplicativo celular é mais rápido ainda. O texto diz assim, acompanha. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão que desceu do céu, que é Cristo. Isso nos une a todos num só pão, numa só unção. Transfira a imagem do pão para a unção, o Espírito. E aí você entende. Todos participamos do mesmo Espírito, do mesmo Espírito. Quando estamos juntos, formamos uma unidade. Esse único pão. Amém, povo santo? E por último texto, Colossenses 3,15. E assim nós vamos começar a distribuir os elementos. Colossenses 3,15. Falei de manhã nesse texto e vou fechar com ele de novo aqui, nessa mensagem breve. Tinha muito mais o que falar se eu quisesse. Eu vou deixar assim para você amanhã pegar lá no canal o vídeo e ouvir o estudo sobre a Santa Ceia, o mistério da Santa Ceia. Vai sair amanhã no canal. Ouve e compartilha com seus irmãos em Cristo. Colossenses 3,15, quantos acharam? Amém. Então faz o seguinte, igreja, fica de pé nessa hora. Você vai ler esse texto já de pé. E nós já vamos distribuir os elementos. Falei que ia conseguir, viu? Pastor. Quem cronometrou? Eu, pastor, 7 minutos. Ai, tinha que vir um detalhe extra, né? Eu passei 7 minutos daquilo que falei. Em vez de 30, deu 37. Tudo bem, eu posso suportar isso, que eu vou ter que aturar esse homem pelo resto da vida e pela eternidade afora. Eu e ele estamos juntos para sempre. Então, olha só, querido, vamos lá. Colossenses 3,15. Para mim, esse texto aí é o que mais
deve ser guardado no coração. Entender o corpo do Cristo, vocês já entenderam que não é o corpo de Jesus. Amém. É a unção compartilhada. Mas eu queria que você entendesse como você deve agradecer a Deus por estar nesse corpo. Glória a Deus. Como você deveria glorificar a Deus porque existe a igreja. A igreja é importantíssima. Nunca ataque a igreja de Cristo. Eu sei que há ministérios aí, ministérios que causam escândalo. Mas ainda assim, mesmo os ministérios que caem, tropeçam, lá tem corpo de Cristo. Lá, que é no outro lado da terra, são todos meus irmãos. Nunca ataque a noiva do Cordeiro. Seja grato. Olha o texto aí, vamos ler em voz alta, igreja. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E o que é, igreja? Sede agradecidos. Diga comigo, seja grato. Eu devo ser grato. Com Jesus me incluir nesse corpo poderoso, nesse corpo ungido, nesse corpo que tem promessas. Seja grato. Está faltando na igreja moderna uma ideia de pertencimento. Você entende essa expressão pertencimento? Está faltando isso. As pessoas vão à igreja como consumidores da fé. Eu estou precisando melhorar minha comunicação com Deus, vou na igreja. Eu quero uma bênção, vou na igreja. Eu quero prosperidade, vou na igreja. Eu quero uma cura, eu vou na igreja. Você está indo para se abastecer. Você não está indo por causa dos seus irmãos. Olha para o lado, por favor. Olha para o lado, igreja. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Essa pessoa bonita que está do seu lado. Todo cheirosinho. Essa pessoa que está do seu lado deveria ser um dos maiores motivos para você se congregar, vir à casa do Senhor. Você deveria vir não pelos seus motivos egoístas. Você deveria vir porque você ama a igreja. Você pertence à igreja. Você é grato por estar dentro do corpo do Cristo. Tem que ter a noção de pertencimento. Eu tenho que passar isso para você de alguma forma, em muita oração e jejum, para que o Espírito converta alguns corações mais endurecidos, que resistem ao que Jesus determinou, que nós sejamos um. Não cada um, mas que cada um forme um unitário. Os muitos indivíduos formem um. E não continuem sendo indivíduos que mal se conhecem. Entra e sai da igreja, não conhece nada do seu irmão, não liga, não se importa. Então, vamos mudar isso em nome de Jesus. Amém. Vamos mudar, vamos viver a palavra. Amém? Teu irmão é muito importante. Então eu quero fazer aquilo que Paulo nos ensinou. No dia que ele recebeu as instruções do Senhor e passou para os Coríntios, ele falou assim: então examine-se o homem a si mesmo. Por que nós temos que nos examinar antes de pegar o pão e comer? E cometemos uma série de erros durante a semana, durante o mês, desde a última ceia. Erramos tantas vezes, pensamentos, palavras, atitudes, ações, que não é possível você tomar parte nesse memorial santo de qualquer maneira. Então vou dar a vocês, como a mim mesmo, a oportunidade de falar com o meu Senhor. Você sabia que não tem tempo de carência? Que assim que você começa a falar com Jesus, imediatamente Ele está ali para interceder pela sua vida. O livro de Hebreus diz que Ele vive para interceder por nós. O trabalho do Senhor Jesus no céu hoje é interceder por cada um de nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É a hora, queridos, de você fazer uma reflexão. Feriu alguém? Brigou com alguém? Está preso na sua alma com alguém? Solta. Está precisando liberar perdão? Libera. Mas não toma o pão e coma indignamente. Amém? Isso aqui não é para indignos. Isso é para os dignos.
Vou dar alguns minutos para você falar com o seu Senhor. E quando você falar com Ele, o perdão vem imediato. Não tem tempo de carência. Você não vai esperar horas, nem dias. Imediatamente, o sangue de Jesus cobre as nossas faltas e purifica a nossa consciência do pecado. Limpa a nossa mente. Então aproveita isso nessa hora. Cada um faça oração individual.